companheiros aí presentes, agradecer ao Cortico pelo encaminhamento aí dessa plenária, desse debate que a gente está travando. Resgatar um pouquinho, assim, companheiras, o que aconteceu até nós chegarmos no dia de hoje, né? Primeiro, não estava nos nossos planos que a gente tivesse tantas pessoas circulando na mesa hoje, mas foi maravilhoso que acontecesse isso, porque as vereadoras, sobretudo dessa casa, acolheram o nosso chamado, né, em relação ao enfrentamento que a gente está tendo aqui na Câmara e vieram para o debate de hoje, por isso circularam tantas pessoas hoje aqui na mesa, o que fez com que o nosso debate atrasasse um pouquinho. A nossa ideia, me desculpem, está de costas, né, aqui para as pessoas, mas a nossa ideia era ter 1h30 de debate com o plenário, no sentido de nós convidamos as secretarias para que fizessem a apresentação dos diagnósticos em relação ao eixo 9 de enfrentamento ao machismo, racismo e lesbofobia. Então a Maria Conceição não estava equivocada, não, né, nessa proposta. A gente convidou as 3 secretarias para que trouxessem um diagnóstico para que nós pudéssemos trabalhar nas perspectivas em relação ao diagnóstico apresentado. A luta das mulheres lésbicas e das mulheres negras em relação à construção do Plano Nacional de Política para as Mulheres, em específico da manutenção do eixo 9, não é uma luta recente, gente. Quem está aqui nessa sala, a grande maioria de feministas, né, sabe disso. Na primeira conferência a gente brigou para que o tema aparecesse, e ele apareceu intercortado, na verdade, com as demais políticas. Na segunda conferência a gente conseguiu fixar o eixo 9, estabelecer o eixo 9, porque nós precisávamos discutir as nossas especificidades, né? E na terceira conferência a gente fez uma briga muito séria para manter esse eixo. Havia uma corrente, inclusive uma corrente de governo, tentando tirar o eixo 9, achando que isso teria que ser interseccionalizado, intersetorializado com as demais discussões, e afastar. O movimento negro naquele momento, através da Articulação Nacional de Mulheres Negras, junto com a Liga Brasileira de Lésbicas e com outros movimentos feministas, fez um embate muito forte na conferência para que nós mantivéssemos o eixo 9. Porque a gente entende que as especificidades que nos transformam em populações vulneráveis com diferenças de vulnerabilidades, né, com especificidades de vulnerabilidades, precisam ser entendidas por todo mundo para que a gente possa atacar. Então, eu queria fazer uma crítica também, né, nada solidária, porque o movimento social não tem que ter o papel de solidariedade, né, essa foi a fala que a Rose colocou e eu queria me solidarizar com isso. A nossa função, a função do movimento social é de fazer a fiscalização, a cobrança e a imposição de políticas públicas. Esse é o nosso papel. E a gente não pode abrir mão desse papel sob pena de perder espaço no sentido da disputa que acontece na sociedade para que nós possamos nos impor enquanto segmentos que são marginalizados, que são discriminados. Então a gente está aqui mesmo para fazer cobranças em relação aos governos com relação à implementação de políticas. Tudo que a gente escutou vai no sentido, com raras exceções. Eu vou citar, por exemplo, a criação do centro de referência, né? Eu vou citar a questão do Rio Grande Sem Homofobia, que é um plano, mas quase todo o resto que foi colocado, tanto pelo Estado quanto pelo município na sua apresentação, são ações, né? E são ações, infelizmente, que são desarticuladas. A gente não pode ter a apresentação de ação como sendo política pública. A gente precisa estabelecer um plano de políticas públicas, trabalhar dentro desse plano quais são os eixos que vão ser trabalhados e a partir daí construir as ações. Há uma inversão nesse processo. A Liga passou por um debate interno muito importante esse ano no nosso encontro estadual, no sentido de vamos ou não vamos fazer parceria com os governos para fazer, por exemplo, a Jornada Lésbica Feminista de agosto. E a gente resolveu que não ia fazer. A gente não procurou nenhuma secretaria, as companheiras que estão aqui na mesa podem confirmar isso, nem Secretaria de Estado, nem Secretaria Municipal, nem Secretaria Estadual, para realizar a Jornada Lésbica Feminista. Por quê? Porque isso é uma ação. E isso é uma ação que o movimento social consegue fazer sozinho. É uma ação que o movimento social consegue fazer com a parceria com o próprio movimento social. O que nós carecemos é política pública. A política pública, infelizmente, não está acontecendo no segmento do machismo, racismo e lesbofobia. Eu queria citar o trabalho da Aline também, a Rose fez essa citação, eu acho importante a gente fazer. A Aline é uma doutoranda, né, de psicologia da PUC, está acompanhando a Liga já desde 2007, mas mais proximamente desde 2009, numa atuação militante, observação militante, né, o que ela faz junto com a gente. E o trabalho de doutorado dela, eu tô louca para botar na rua, falei isso para ela por e-mail esse final de semana, porque ela faz uma análise
dos 3 planos nacionais de política para as mulheres em relação ao eixo 9 e o que está colocado dentro do eixo 9. O que está colocado no papel é lindo, né, Aline? A Aline vai poder dizer isso depois. É lindo, porque na verdade é a construção do nosso movimento junto com os governos. As pessoas sentam conosco e nos perguntam quais são as suas prioridades. E a vontade que a gente tem quando está sentada na mesa é dizer assim: vocês não leram o Plano Nacional de Política para as Mulheres? Vocês não leram o resultado da Conferência Municipal, da Conferência Estadual? Porque lá está colocado o que é prioridade para nós. Mas, de fato, essas políticas não estão sendo implementadas. Então, muito solidariamente, eu queria dizer que a gente chamou para esse primeiro debate. A nossa ideia é, como o Coptic já colocou, a gente construir um relatório. Esse relatório vai ser entregue para todas as secretarias municipais e estaduais e a gente vai tentar mandar para as nacionais, que infelizmente na quinta-feira foi que nós fomos avisados que a Secretaria Nacional de Política das Mulheres não estaria aqui. Então a gente vai mandar esse relatório e no sentido de tentar transversalizar de fato essa discussão. Ano que vem eu queria já deixar um convite aqui, que a gente construa o segundo encontro, o segundo debate no ano que vem, para trabalhar de novo diagnósticos e perspectivas e ver o que desse ano para frente a gente conseguiu construir. Porque a gente continua morrendo, nós continuamos sendo vitimadas, né? Essa semana mesmo, dia 14, a ouvidoria recebeu lá a denúncia de 2 mulheres lésbicas que estavam namorando na rua. Um motoboy estacionou a moto do outro lado da rua, atravessou, foi lá, encheu todo mundo de porrada, né? Tiveram que chamar a polícia, conseguiram pegar o número da placa da moto e por isso ele está sendo, né, denunciado, mas essa denúncia vai ficar quanto tempo no judiciário? E essas 2 meninas vão sair na rua de que jeito a partir de agora? Então a lesbofobia está acontecendo dioturnamente na nossa cidade. E a gente precisa dar um jeito de enfrentar. Eu sei que eu me estendi, mas eu não posso deixar de falar do problema que nós tivemos para construir esse seminário dentro da Câmara de Vereadores, né? A Frente Parlamentar, através do seu vice-presidente do Coptic, através da sua relatora Sarconi, nos acolheram depois de um debate muito intenso com a presidente dessa frente, né? Que por conta disso fez a denúncia contra mim, contra a Silvana Conte, contra a Liga Brasileira de Lésbicas, né? Porque nós denunciamos como lesbofobia. Nós estamos tentando, gente, desde junho construir esse debate. E o tema da lesbofobia não estava sendo aceito para ser colocado. Então, me desculpem, eu não tenho imunidade parlamentar, mas eu também não tenho medo de denúncia ou de processo, né? Porque se a gente perder esse processo, a gente ganha. Se a gente perder esse processo, a gente ganha, porque fica caracterizada a lesbofobia que levou à realização do processo. E se a gente ganhar, a gente ganha duplamente, porque a gente ganha, mexeu com uma, mexeu com todas, não é isso, Gurias? Então eu queria dizer que apesar de não ter imunidade parlamentar, a gente vai enfrentar esse caso de lesbofobia que aconteceu na Câmara de Vereadores até as suas últimas consequências. E eu queria dizer que se a gente perder aqui na primeira instância, que é um foro leigo, né, a gente vai adorar, porque a gente vai levar até o Supremo Tribunal Federal para constituir, inclusive, jurisprudência, porque essa é uma arma que os fundamentalistas têm utilizado. Eles nos processam dizendo que quem cometeu o crime fomos nós. A gente quer criar jurisprudência dizendo que isso é falsa denúncia de crime, porque se não há o crime de lesbofobia, como é que alguém pode ser denunciado por denunciar a lesbofobia? Primeiro criminaliza a homofobia, depois a gente discute se essas pessoas não são acusadas de